Olá, meu nome é Sofia e neste vídeo vou explicar-vos como são criados os narcisistas. Parece bem? Então carreguei no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, muita gente pensa que os narcisistas nascem narcisistas, mas segundo os especialistas, os narcisistas são criados e são criados basicamente nos primeiros anos de infância, quando são bastante jovens, quando são bebés e crianças. Então, vamos voltar aqui ao meu gráfico. Ok? Se quiserem façam pausa para lerem, etc. Então é assim. Uma criança quando nasce, ela não nasce com conhecimento sobre o mundo, ela não nasce com conhecimento sobre a sociedade, não nasce com informações acerca do mundo, acerca das pessoas, etc. Tudo isso é desenvolvido, é ensinado à criança pelos pais, pela família ou pelas pessoas que cuidam dela durante os primeiros anos de vida. Mas toda a gente, todas as pessoas, todo o ser humano normal, propriamente dito, nasce com 7 emoções básicas, que são elas: alegria, surpresa, desprezo, medo, nojo, tristeza e raiva. Ok? O ser humano nasce com estas emoções básicas. Ok? E isto é dito por especialistas, por psicólogos e psiquiatras. E o que é que acontece? Desde a segunda metade da gravidez até aos 6 anos, vou explicar de uma forma mais pormenorizada. Desde a segunda metade da gravidez até aos 2 anos, o estado mental da criança é um estado delta, é um subconsciente, é um estado inconsciente. A criança não tem qualquer tipo de informação na mente dela, não tem qualquer tipo de conhecimento, está vazia. Ok? Eu escrevi aqui estado de hipnose, mas dizem os especialistas que o estado delta não é o estado de hipnose, que o estado teta é que é o estado de hipnose. O estado delta é mais um estado de sono profundo. Mas pronto. Mas da segunda metade da gravidez até aos 2 anos, a criança tem apenas o estado delta, que é o estado do inconsciente ou subconsciente na sua mente. A partir dos 2 anos, a criança, para além de ter o estado delta, adquire o estado teta, que é a imaginação, e é aqui que se dá o complexo de Édipo. E isto é uma coisa que se eu me lembrar, eu vou falar durante o vídeo. Depois, a partir dos 6 anos, é quando a criança adquire o estado alfa, que é uma consciência calma, tem criatividade, mas tem pouca ação, pouco planeamento, de uma certa forma. Tem pouca ação, pouca forma de interagir. A partir dos 12 anos é quando a criança adquire o estado beta, que é uma consciência ativa. E são os estados da mente que são medidos pelo eletroencefalograma. Ok? É medido em Hertz. Portanto, as conclusões que tiramos daqui é que é assim: desde a segunda metade da gravidez até aos 6 anos, a criança não tem consciência, porque a consciência só é adquirida aos 6 anos de idade, quando a criança adquire o estado alfa. Portanto, nos primeiros 6 anos de vida, a criança nasce, a criança não tem consciência. Portanto, toda a aprendizagem que a criança tem nos primeiros anos de vida, a criança no futuro vai ver isso como a realidade do mundo, como a sua própria realidade. E a criança vai interpretar o mundo e a sociedade onde vive através daquilo que aprendeu nos primeiros 6 anos de vida. Ok? Por isso é que os clérigos dizem: tragam a mim as criancinhas que antes de fazerem 6 anos, que eu vou fazer com que ela pertença à igreja para sempre, para o resto da vida. Por isso isto é uma fase muito importante. E ora bem, como é que... É assim, narcisistas
ou seja, os primeiros 6 anos de vida de uma criança, nos primeiros 6 anos de vida de uma criança, a sua mente as emoções predominam na sua mente. As emoções da criança predominam a sua mente, porque ela não tem consciência, não tem racionalidade, porque ainda não foi ensinada a racionalizar sobre as situações. Portanto, ela age consoante as emoções básicas que adquire, que nasceu, com que nasceu. Durante os primeiros 6 anos, a criança age consoante as 7 emoções básicas. E assim, uma criança, uma pessoa que se torna narcisista, acontece onde um ou ambos os pais são narcisistas. Ou o pai é narcisista, ou a mãe é narcisista, ou ambos são narcisistas. Perdão. E o narcisismo é desenvolvido na criança por 2 fatores, devido a 2 fatores. Primeiro, e isto foi uma coisa que eu até falei com a autora do canal Mães Narcisistas, que ela também me explicou isto de uma forma muito clara. Se vocês quiserem a subscrever esse canal, subscrevam também, que ela também é muito boa a explicar essas coisas. Portanto, a criação do narcisista deve-se a 2 fatores que vêm da parte dos pais. Primeiro fator é maus tratos para com a criança, principalmente maus tratos emocionais e psicológicos para com a criança. Abuso emocional e psicológico para com a criança. E ao mesmo tempo é mimar demasiado a criança. Ou seja, ao mesmo tempo que os pais dão à criança dão muitos maus tratos à criança, ao mesmo tempo que eles dão maus tratos à criança, também podem ser físicos, sim, mas ao mesmo tempo que dão maus tratos emocionais e psicológicos à criança, ao mesmo tempo eles acabam por mimar demasiado a criança. Como é que isto acontece? Vamos pegar no exemplo. Tem uma criança, tem um menino, tem um pai que é narcisista. O pai é narcisista, a mãe não é. E o que é que acontece? A criança é muito nova, é bebê, começa a chorar porque se magoou num braço ou na perna, etc. A criança começa a chorar e o pai narcisista vai ter com ela e começa a refilar com ela: para de chorar, estás-me a irritar, eu estou farto de te ouvir chorar, eu não te aguento mais chorar, és um fraco, és uma criança birrenta, olha para isso, não tens vergonha, estás sempre a chorar, és um fraco, etc, etc. Isto são os maus tratos emocionais, é a negligência da parte do pai narcisista para com o filho. E depois, se a criança faz algo bom, a criança essa mesma criança, esse mesmo menino, é super adorado, é louvado pelo pai por exemplo, ter muita inteligência. O menino tem muita inteligência, ele é absurdamente louvado pelo pai por ter essa inteligência. Critica a criança por chorar, por responder emocionalmente a uma situação, mas elogia a criança ao mesmo tempo, ou noutra situação, elogia a criança por ser demasiado inteligente. Estão a entender? Elogia a criança por ser demasiado inteligente, ou por ser demasiado esperta, ou por ser uma criança demasiado bonita, ou por a criança saber cantar muito bem, ou saber dançar muito bem, etc. Ou seja, a criança não é
Não é tratada como uma criança. A criança é tratada como um adulto. Para de ser emocional, mas és louvado se for extremamente inteligente. Ou extremamente bonito. Ou se for extremamente bom nas tuas capacidades artísticas. E o que é que acontece? Ou seja, e depois é assim, muitas vezes estes pais narcisistas, eles próprios são crianças. Como é que eles vão conseguir interagir emocionalmente com uma criança, com um bebê, se eles próprios são crianças? Eles não conseguem interagir com uma criança. Por isso é que eles abusam e negligenciam as emoções e o psicológico da criança. Ok? Ou então, e depois nesta situação, por exemplo, então, mas a mãe não reage em relação a isso. Existem muitos casos em que a mãe não reage porque a mãe, ela própria, não consegue, não quer se meter na situação porque vai sobrar para a mãe. Então a mãe também tem uma certa forma de negligenciar a criança ao não dar proteção à criança para os abusos que o pai está a fazer sobre a criança. Entendem? Eu espero bem que sim. Isto é complicado de explicar, mas ver se consigo explicar isto de forma clara. E depois também há situações em que a mãe é narcisista. A mãe faz esse abuso para com o filho narcisista. Ou para com a filha narcisista, porque a mãe pode pensar, é uma menina, ela vai fazer concorrência à minha beleza, etc. Há mães que são assim, então elas escolhem o filho como filho dourado e nem sempre, atenção, nem sempre, às vezes é o contrário, mas escolhem o filho como filho dourado e usam a filha como bode expiatório, porque a filha é uma presença feminina e é uma presença que traz concorrência para a mãe. A mãe narcisista pode agir muito bem desta forma. E depois nesta situação, o pai narcisista não faz nada para proteger a criança. O pai que não é narcisista não faz nada para proteger a criança, porque lá está, ele evita a confusão para cima dele. Porque senão vai sobrar para ele, vai acabar por sobrar para ele. Então se forem dois pais, um pai e uma mãe, ambos serem narcisistas, pronto, a situação torna-se ainda pior. E depois há outra situação, estes pais, este pai ou esta mãe que não é narcisista, mas que negligencia a proteção da criança, muitas vezes compensa o sofrimento da criança ao dar presentes à criança, ou dar mimos à criança. É uma forma de compensar a falta de proteção que ele ou ela tem para com a criança. Ou seja, é outra forma de mimar a criança e de tornar ela a criança numa narcisista. E assim, uma coisa que eu quero salientar, as pessoas pensam, mas as crianças são tão queridas, são inocentes, etc. É verdade, as crianças são queridas, são inocentes, porque são inocentes, mas as crianças também têm... Se elas nascem com estas emoções, as crianças também têm emoções negativas. Não estou a dizer que as crianças são más. É a natureza. As crianças também conseguem pensar maldade para com os outros. Vamos ser realistas. Há crianças que sentem maldade. Mas a criança, quando nasce, só tem estes sentimentos, estas emoções dentro dela. A criança não nasce com sentido de compaixão, com sentido de empatia, com sentido de solidariedade. A criança também não nasce com sentido de inveja. Onde é que começa a inveja do narcisista? Começa quando a criança encontra alguém que faça concorrência ao dom que ela tem. Aí começa a inveja. E depois é assim,
estas emoções complexas que eu falei agora, como solidariedade, empatia, etc., isso é algo que deve ser ensinado à criança nos primeiros 6 anos de vida. Mas se houver se nascerem numa família disfuncional onde um ou ambos os pais são narcisistas, a criança não consegue desenvolver essas emoções. Porquê? Porque o próprio pai é narcisista, ou a própria mãe é narcisista, ou ambos são narcisistas. Os próprios pais são crianças. Como é que eles vão ensinar a desenvolver as emoções mais complexas a uma criança? Ok? Portanto, e agora em relação ao complexo de Édipo, que eu estava aqui a falar. Vamos lá ver uma situação. O complexo de Édipo, não sei se eu já expliquei isto no outro vídeo, mas vou explicar agora. O complexo de Édipo é quando a criança vai afirmar a sua sexualidade, ok? E isto foi o que eu aprendi em psicologia. É quando a criança afirma a sua identidade. Ou seja, se é um menino, afirma-se como menino, se é menina, afirma-se como menina. Depois tem outras situações, mas eu vou falar apenas daquilo que aprendi em psicologia. Aliás, eu próprio tive que apresentar um trabalho sobre o complexo de Édipo, eu e os meus colegas. O que é que acontece? Durante o complexo de Édipo, que acontece entre os 2 e os 6 anos de idade, é aquela fase em que a criança afirma a sua identidade. Ou seja, a menina, por exemplo, a menina calça os sapatos da mãe e vai mostrar ao pai. Ou o menino calça os sapatos do pai e vai mostrar à mãe. É assim, a gente já viu isto milhões de vezes, as crianças fazerem isto milhões de vezes. Isso é o complexo de Édipo, porque isso é a forma como afirmam a sua identidade. Porque é assim, nos primeiros 6 anos de vida, e depois é assim, a criança não absorve aquilo que lhe é dito, porque a criança mal consegue interpretar linguagem. A criança absorve o exemplo que é dado pelos pais. A criança absorve o exemplo. Tu podes dizer à criança: olha, vai lavar as mãos. Mas depois tu viras-te e tu não lavas as tuas mãos, não fazes aquilo que estavas a dizer à criança, a criança vai interpretar o teu exemplo, não vai interpretar aquilo que tu ensinaste a ela, vai ver o teu exemplo. Ok? Isto durante os primeiros 6 anos de vida. Portanto, complexo de Édipo. Se uma criança, desde a segunda metade da gravidez até aos 2 anos de idade, e até aos 6 anos de idade, se um menino, por exemplo, é educado por um pai narcisista, como é que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ser o complexo de Édipo desse menino? Se ele é ensinado a ser narcisista por um pai narcisista e é ensinado através do exemplo, através da negligência emotiva e psicológica e através do excesso de mimos e de louvor que a criança recebe, se a criança aprende a ser um narcisista, porque é esse o exemplo que ele teve do pai, como é que vocês acham que ele, no complexo de Édipo, ele vai mostrar a sua identidade à mãe? O meu narcisista disse-me que quando ele era uma criança, ele costumava ir ter com a mãe. Ele disse-me na altura tinha 8 anos. Pronto, já está fora do complexo de Édipo, mas isto é um exemplo. Também são 2 anos mais tarde, não é assim muito longe do complexo de Édipo. Mas ele dizia-me que quando ele era criança, ele ia ter muitas vezes com a mãe para tentar quebrar os limites da mãe. Ou seja, ele falava muito, fazia muitas perguntas à mãe, muitas. E ele insistia muito com as perguntas, queria falar muito com a mãe, e ele queria muito a atenção da mãe. E ele disse-me que ele fazia isso para testar os limites da mãe. E a mãe dizia: olha, eu agora tenho que dormir, deixa-me dormir, por favor, a mãe está cansada, eu tenho que dormir. Ou seja, ele foi ensinado por um pai narcisista. E eu sei disso porque eu conheci o pai dele.
e eu conheci a mãe dele também. Ele que foi ensinado por um pai narcisista quando ele era criança, no complexo de Édipo, ou mesmo um pouco depois do complexo de Édipo. A maneira como ele relacionava-se com a mãe, ou a maneira como ele interagia com a mãe, era puxar os limites da mãe. Puxar os limites. Era empurrar os limites, empurrar os limites da mãe, testar os limites, tentar empurrar cada vez mais e mais os limites da mãe. Porquê? Quem é que lhe ensinou isso? O pai. Ok? Portanto, se for uma mãe narcisista, como é que o menino vai... Por acaso não sei a resposta a isto, engraçado. Mas pronto, não interessa. É assim, interessa, mas pronto, talvez mais tarde eu perceba, eu consiga perceber como é que, se for no caso de uma mãe narcisista que tem um filho dourado, eu acho que ele vai ser um machista também. Acho que ele vai ser um machista. Se for uma filha dourada, acho que ela é capaz de ser assim, tipo uma somática, uma narcisista somática, uma coisa assim. Mas estão a perceber? É assim, eu não tenho a resposta para tudo, mas pronto, é assim, também tudo depende da interação da família, tudo depende da cultura onde vivem, tudo depende do grau de educação das famílias e do grau de educação do narcisista, etc. Mas basicamente é isto. Os narcisistas são criados, ou as narcisistas são criadas devido a uma excessiva negligência emocional. Por isso os narcisistas também foram vítimas dos pais narcisistas. Devido a os fatores são uma grande negligência emocional, uma enorme negligência emocional e um enorme louvor para com as partes boas e com os dons da criança. E a criança, a partir daí a criança, por isso é que os narcisistas são narcisistas somáticos. Mas eu sou tão bonito, meu pai sempre me dizia que eu era tão bonito, e a minha mãe sempre me dizia que eu era tão bonita, por isso eu sou uma narcisista somática. Mas o meu pai dizia que eu era super inteligente. Eu sou um narcisista somático, cerebral, perdão. Ou seja, a criança vai... E depois é assim, o narcisismo em si é uma defesa do narcisista. Ok? O narcisismo em si é uma defesa. A personalidade narcisista eu estou aqui a pensar em outras coisas. Para um próximo vídeo, a personalidade narcisista é um sistema de defesa que a pessoa criou desde que era criança. Porquê? Porque a pessoa não desenvolveu as suas emoções. O narcisista não desenvolveu as suas emoções porque escondeu as suas emoções, porque ele não tinha o apoio dos pais para demonstrar as suas emoções. Porque não sabia proteger o filho, e o outro porque negligenciava isso e criticava as emoções do filho. Portanto, o narcisista é emocionalmente infantil porque não desenvolveu isso, mas aquilo em que ele se mostra bom, seja o intelectual, seja o somático, etc., ele ele demonstra muito isso porque é uma forma de defesa. Porquê? Porque quando ele era criança, como ele aprendeu que ao demonstrar ser um menino inteligente, como ele aprendeu que isso o iria proteger dos ataques do pai ou dos pais, e que iria fazer com que os pais o amassem por causa dessa sua inteligência, ele adquiriu esse sistema de defesa.
ele oprimiu as suas próprias emoções, tornou-se emocionalmente infantil e acabou por sobre-elevar o seu dom de ser inteligente, de ser um menino inteligente. Estão a perceber? É o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, é um mecanismo de defesa. Mas é assim, não tenham pena deles, eles sabem o que é que estão a fazer, eles sabem o mal que fazem. Se eles não soubessem o mal que fazem, eles não andariam a esconder isso das pessoas, ok? Eles têm consciência do que estão a fazer. Só que é assim, se vocês retirarem esse sistema, esse mecanismo de defesa, se vocês destruírem esse mecanismo de defesa do narcisista, não tem mais nada lá. O narcisista não tem personalidade. É uma criança infantil com as 7 emoções básicas com que nasceu. E mais a inveja, basicamente. É isso. Ok? Meus queridos e minhas queridas, basicamente é assim que os narcisistas são criados. E agora só mais uma explicação assim, uma nota assim, um bocadinho mais rápida. Como é que os codependentes são criados? Tem o filho dourado que é negligenciado emocionalmente, é criticado emocionalmente, mas é sobre-elevado em relação à sua beleza, em relação ao... E quando eu digo que os narcisistas, quando são crianças, são extremamente mimados, eu soube de um caso de um narcisista que eu conheço desde a infância, que a mãe dele, quando ele era menino, criança, bastante criança, até mesmo sim, com os seus 5, 6 anos de idade, a mãe dele levantava-se às 5 da manhã para descascar as uvas para ele. Porquê? Porque a mãe não queria que o menino apanhasse micróbios das uvas, da casca das uvas. Ok? E isto foi-me dito por uma vizinha que dizia: elas mimam extremamente o rapaz. O rapaz está extremamente mimado. E ele hoje em dia é um narcisista evidente. Portanto, o narcisista, o filho dourado, é criado desta forma. Negligência emocional, maus tratos emocionais, críticas em relação ao seu aspecto emocional do menino, mas, ao mesmo tempo, os seus dons, a sua beleza, etc., são extremamente louvados, extremamente elevados, extremamente elogiados pelo pai. Codependente ou empata. Atenção que há uma diferença entre empatas e codependentes, ok? Empata é uma pessoa que entende, que tem empatia pelos outros e entende o que os outros estão a sentir. Conseguem se colocar no lugar dos outros e perceberem o que eles estão a sentir. Codependentes também conseguem fazer isso, mas os codependentes são pessoas que... são pessoas que tendem sempre a agradar os outros, esquecendo-se delas próprias. E os codependentes são criados porquê? Porque o pai ou a mãe narcisista, ou ambos, mesmo um deles não sendo narcisista, ambos têm culpa no cartório. Ou seja, o codependente é sempre criticado. Sempre. Nunca tem crédito de nada. Se o codependente é uma criança bonita, e se o vizinho diz o teu filho é muito bonito, a tua filha é muito bonita, o codependente torna-se o narcisista, o pai ou a mãe narcisista vai dizer: pois, ela é bonita porque sai a mim, tem a minha genética, tem os meus genes, ela sai a mim. Não é porque é bonita, é porque sai a mim. Se ela é inteligente, pronto, ela é inteligente porque ela sai a mim. Fui eu que lhe ensinei. Fui eu que ensinei ela a ser inteligente. Ou seja, o codependente nunca tem os créditos para nada. Os codependentes são tratados de forma extremamente miserável. E tudo é culpa deles. E eles não podem procurar atenção porque eles são extremamente criticados. Eu tenho um vídeo sobre codependência. Vejam esse vídeo. Os codependentes são criados dessa forma. Não conseguem ter a sua própria voz. Os codependentes não conseguem ter a sua própria vontade, porque quando eles têm a sua própria vontade, quando eles querem salientar a sua própria vontade, o narcisista, o pai ou a mãe narcisista vai dizer: estás a ser um egoísta, estás a pensar em ti. Não deves pensar em ti, deves pensar nas outras pessoas, não em ti, porque se tu pensares em ti és uma egoísta e as pessoas não vão gostar de ti. Esta é a educação que o codependente recebe, e é assim que os codependentes são
criados porque são criticados em tudo e não recebem crédito para nada, em relação a nada do que fazem. Eu vi pessoas que, até mesmo um simples bolo que a codependente fazia, a mãe chegava lá ao pé das pessoas e dizia que o bolo fui eu que fiz, mas tinha sido a filha a fazer o bolo. Ou seja, codependente não recebe créditos para nada. O filho dourado recebe créditos naquilo que ele é bom, mas é criticado a nível emocional e psicológico. Codependente não recebe créditos para nada, é criticado em todos os aspectos. Se tem algum dom e se é bonito ou etc. É porque os pais também têm esse dom e são bonitos e foram os pais que ensinaram a criança a ser assim, ou porque foram os pais que vestiram a criança de forma a ela ficar bonita. Coisas assim, entendem? Codependente não tem... e são extremamente criticados também. Codependentes são extremamente criticados por tudo e por nada. Codependentes são criticados até pela sua própria ignorância. Tipo, mas és uma ignorante. Claro que a pessoa é bem ignorante. Então, se é uma criança, como é que a pessoa há de saber? Ninguém nasce ensinado. Tem que ser os pais a ensinar as crianças. Mas não. Pais narcisistas acham que... Pronto, o codependente já deve nascer ensinado. E se o codependente não souber isto ou aquilo, chamam ela de ignorante. Pronto, eu vi isto muitas vezes isto acontecer. Mas pronto, meus queridos e minhas queridas, 30 minutos de vídeo, eu espero que a explicação tenha sido boa para me aturarem este tempo todo. Façam perguntas, façam comentários, façam perguntas. Deem exemplos de como viram narcisistas a serem criados. Mas isto é o meu mais profundo entender em relação à criação dos narcisistas. Se eu mais tarde aprender alguma coisa que vos possa explicar acerca da criação dos narcisistas, eu farei um novo vídeo ou farei um vídeo a acrescentar isso. Ok? Meus queridos e minhas queridas, partilhem, subscrevam, botem joinha. Muito obrigada por terem assistido e já sabem, os comentários, não se estressem, os comentários serão aprovados, mesmo que não sejam aprovados na altura, serão aprovados mais tarde. Ok? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigada por terem assistido. Até um próximo vídeo e até lá, sejam felizes. Obrigada.